Já tínhamos comentado que não é um cenário perfeito, não foi um jogo perfeito, existem falhas nesse jogo. O próprio Rogério Ceni também deixou isso muito claro na coletiva, tem defeitos para corrigir, mas eu quero saber o que de positivo, que mais dá esperança para vocês nesse momento, com o momento do Bahia, né? Teve o retorno de Cauli, Everaldo indo muito bem também, o Bahia saindo da zona de rebaixamento, tem vários pontos positivos também, mas o que dá mais esperança para vocês de que agora essa chave vai virar e as coisas vão começar a andar melhor? Você matou a charada. O retorno de Cauli. O retorno de Cauli coloca o Bahia ofensivamente em um outro patamar. Gera no adversário uma preocupação que antes não tinha essa peça para gerar essa preocupação. Cauli, quando não passa para o atacante estar em condições de finalizar, ele cria a jogada que é aguda e pode gerar uma finalização. E se no final das contas ele não der um passe como deu para o gol de Everaldo segundo, se ele não for à linha de fundo como no primeiro gol, ele faz o que ele fez no quarto gol. Sai driblando e na hora de chutar toca para alguém finalizar. Por fim, ainda tem a opção do chute de esquerda ou de direita. É um cara improvável. E é essa imprevisibilidade que faz com que os adversários tenham um maior nível de atenção com ele. Porque você não sabe se vai sair um chute, um passe, uma jogada de linha de fundo. Não sabe. Então, quanto mais jogadores com essas características você tem, mais preocupação você leva ao adversário. É questão de Biel. Muita gente fala, a Biel tem que ser titular. Cadê Juba, que ninguém mais fala de Juba? Vamos por partes. Só entram 11. Só entram 11. E aí você tem mais 13 no banco. Você sabe que dos 13, alguns viajam para não jogar. Alguns viajam para não jogar. Por exemplo, os dois goleiros viajam para jogar. Eles torcem para que o goleiro titular esteja bem, porque eles sabem que não vão entrar. Então são peças que viajam para jogar. Vez por outro, o lateral, reserva, sabe que não vai jogar, o zagueiro. Então assim, você tem 12 no banco, só entram 5. 7 sabe que não vai entrar, William. Só que você não sabe quem é. Mas 7 vão ficar de bobeira. Então não dá para colocar todo mundo, gente. 11 com 5, 16, não vai jogar 23. E viajam 23. Então o torcedor tem que ter um pouco de paciência e de calma, porque até agora o Rogério está conseguindo justificar o que para nós soa como insistência ou teimosia, ele consegue justificar com resultado. Com resultado. Agora, precisa, eu acho que a tecla a ser batida é a mesma, ajustar o sistema defensivo. Ajustar o sistema defensivo. Ajustar o sistema defensivo. Você lembra que uma vez aqui eu disse que, independente de quem já tinha jogado, foi lá já, ainda na rádio, que estava em reforma, eu disse, observe que todos os zagueiros e laterais já passaram pelo sistema. E todas as vezes tomamos gols. Mais uma vez, entrou o Gabriel, tomamos 4 gols. É culpa do Gabriel? É culpa só do Vitor Hugo, do Cândido, do Gilberto? É culpa do sistema. Esse sistema está viciado em uma forma de jogar, de dar espaços que precisa ser corrigido. O que mais me dá esperança do Bahia é justamente a melhora no ataque, né? O Bahia era o 12º ataque, agora é o 7º, claro. Fez 4 gols no Coritiba, fez 6 gols em Goiânia, 2 resultados importantíssimos, 4 gols também no Red Bull Bragantino. Então houve uma melhora quando o Bahia chega no último terço e consegue ter boas conclusões. Cauli, ele é muito diferente. Se a gente lembrar dos grandes resultados que o Bahia conquistou, se a gente lembrar o Palmeiras, Cauli foi importantíssimo. Se a gente lembrar, por exemplo, do jogo contra o Red Bull Bragantino, ele comeu a bola, foi um jogador maravilhoso, conseguiu dar passe, fazer gol. E isso me chama a atenção. No caso de Biel, eu gostaria de vê-lo titular, já falei isso algumas vezes, mas Biel conseguiu ser uma arma importante para o segundo tempo. E na configuração de meio campo, onde ele tem Iago, Rezende, Tassiano e um Cauli flutuando mais, ele tem 2 peças ali que tem maior qualidade de construção, que é Iago e também o Tassiano. E Tassiano tem uma característica muito boa que não é a característica dos outros atletas. Ele consegue ir de área a área, ele é um cara forte fisicamente, luta bastante dentro do jogo, estava fazendo atuações abaixo, mas, querendo ou não, ele recebe aquela bola, por exemplo, no 6º gol do Bahia e tem a paciência de chegar pelo lado direito, tocar para trás e aí Biel faz uma bela finalização. Existe um sistema ofensivo que melhora, mas assim, o lado da temporada, contando o trabalho de 9 meses, e esse trabalho de Rogério que é muito recente, o Bahia fez 77 gols, tomou 70, é muito. Então precisa melhorar esse sistema defensivo, porque nem sempre o Bahia vai fazer 6 gols. Agora... Por isso que eu falei que é um vício, que quando o Rogério chegou, o Bahia já estava na casa dos 61 gols. Isso. Perceba, o Bahia tinha 61 gols. 11 gols feitos são do Rogério.
Então você percebe que o Bahia tinha feito 59 gols e tinha tomado 61. Olha a disparidade. O Bahia tomou mais gols do que o que tinha feito na temporada até a chegada do Rogério. Porque com o Rogério fez 11 e tomou 9. Então, 61 tomados e 59 feitos. Isso é o absurdo. Por isso que eu digo que é um vício de 9 meses. Em 9 meses, o Bahia conseguia ter um saldo negativo em seu ataque versus sua defesa. Com o Rogério ainda é gritante o nível de erros, mas já é um saldo positivo de 2 gols. Ele tira os 2 negativos e passa para 2 positivos, ou seja, ele tira 4 gols, né? No cômputo geral. Então, esse é o grande detalhe, né? Esse é o grande detalhe. Agora vocês tocaram num ponto do ataque, que melhorou o ataque, mas vocês não falaram do Everaldo. Não está convencendo vocês ainda essa recuperação? Vocês acham que ainda tem que esperar mais um pouco? A volta do Cauli não acha que vai dar mais munição para o Everaldo também? O Everaldo pode ser dividido em partes. O Everaldo, antes do jogo do Goiás, era uma peça para nós descartável. E aquele que vier dizendo que acreditou sempre, que sabia sempre, vai estar usando de hipocrisia. Porque todo mundo esculhambou o Everaldo. Mais ou menos. Todo mundo não queria Everaldo em campo. Agora, era inegável para todos, e eu também já disse isso várias vezes, que ele lutava, se dedicava, mas não chutava, não se apresentava, saía muito da área. Esse Everaldo, diante do jogo do Goiás, ninguém queria. Mas não é porque ele fez 3 gols diante do Goiás que ele virou herói, que ele virou super Everaldo. Ele não apaga toda uma temporada teoricamente ruim, de 11 gols num Campeonato Baiano, para estar como parâmetro 18 gols na temporada. Peraí, 11 é no Baiano, irmão. Com todo respeito ao Campeonato Baiano, não é parâmetro para os confrontos nacionais. E no Brasil ele só tinha 3. Em 20 e poucos jogos. É pouco. Então, espero, torço muito, mesmo quando eu sou contrariado na escalação, eu torço para quem entra, torço para que ele seja, na verdade, para ele um marco, um divisor de águas do Everaldo de antes, para um Everaldo que a gente quer que aconteça. Que é um Everaldo não que marque 3 gols sempre, que não vai acontecer, mas que continue se dedicando como se dedicava antes, mas tenha a coragem de finalizar, de arriscar e de estar presente dentro da área, buscando os gols. O principal destaque de Everaldo, depois dos 3 gols, foi as movimentações que já existiam, o Ibará acabou de tocar nesse ponto, mas ele foi efetivo nessas movimentações. Qual era a grande crítica de Everaldo? Ele não consegue gerar jogo. Você tem um jogador pelo lado do campo que é muito rápido, Ademir, você tinha Biel em muitos momentos, ele não conseguia gerar esse jogo. A bola chegava nele, ele não conseguia fazer tabelas, fazer apoio, justamente para fazer com que esse ataque pudesse ser melhor municiado. Inclusive para ele também. Às vezes tirar a referência do zagueiro, sair mais da área. Ele fez isso mais uma vez contra o Goiás, mas conseguiu ter a melhor execução nas suas tomadas de decisão. E isso é muito importante. A grande questão de Everaldo e a questão do Bahia é que o Bahia, a gente comentou isso algumas vezes, o Bahia teve uma sequência, onde venceu o Vasco fora de casa em São Januário e venceu o Coritiba. Em todos os momentos, o torcedor do Bahia se perguntou, agora vai, agora vai, agora vai, e não agora foi. vai. E não foi. Então, para eu acreditar em uma sequência positiva, o Bahia vai ter que jogar futebol contra o Internacional, que não é qualquer adversário, apesar de poder estar desfalcado, inclusive de Sérgio Rocher, Arangues, Igor Gomes, Valência também, né? Valência tomou o 3º cartão amarelo, então assim, são desfalques. Precisa jogar e precisa ganhar. Vai enfrentar um Fortaleza que depois vai ter o compromisso da final da Sul-Americana 4 dias depois do jogo. É difícil. É muito difícil jogar contra o Fortaleza, mesmo que tenha ali um time misto na ocasião. E no último confronto na Fonte Nova tomou 3. Tomou três e assim, o Fortaleza deu um tapa e sai e foi tranquilo, voltou para Fortaleza. Depois você tem o Cruzeiro que vem para a briga com 3 ideias de treinadores, ou seja, inicia com Paulo Pezzolano, tem Pepa e agora tem Zé Ricardo. Briga também para não cair, tem que se cuidar. E depois o Palmeiras. O Palmeiras, por mais dificuldade que tenha de brigar pelo título, está no nível acima, tático, técnico, psicológico e começa a olhar o Campeonato Brasileiro com atenção melhor. O Botafogo ganhou, é bem verdade, mas o Palmeiras não vai largar o campeonato. Abel pode até falar isso nas entrevistas, mas internamente é tratado como um objetivo sim.